Todo santo dia, mais um dia aqui. Todo santo dia eu te apresento os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, da Patrono. Esse é o início desse projeto. Comecei na última sexta-feira, dia 21 de novembro, então hoje ainda é o terceiro vídeo dessa série. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou adaptando as coisas aqui, mas o objetivo é que juntos nós vejamos o que a Santa Igreja nos prescreve hoje, quais as devoções, quais as venerações a Santa Igreja nos prescreve hoje, e é que a gente possa, de algum modo, se aprofundar um pouco nelas, conhecer um pouco melhor esses santos, né? Tudo feito aqui na hora, não é ao vivo ainda, mas tudo não tem nada, não tem corte. A ideia é que nós pesquisemos juntos aqui. Eu vou mostrar um pouco da minha tela. Hoje eu vou trazer é, uma ideia nova de apresentação aqui que eu acho que vocês vão gostar. Eu, particularmente, gosto muito disso. Então, sejam bem-vindos ao Todo Santo Dia. Hoje é 23 de novembro, nós vamos falar sobre os santos de hoje. Hoje tem um santo que me é muito caro, assim, que eu gosto muito. Vamos falar dele, tá logo no início. Então, vamos mudar aqui para a tela com a página do Martirológio Romano. Aqui. Tenham paciência comigo, eu tenho que mudar. Eu gravo ele já no formato vertical, no formato horizontal, então eu tenho que mudar cena para cá, cena para lá. Tudo vai dar certo. Mas hoje, então, é dia de São Clemente I, Papa, mártir, terceiro sucessor do apóstolo São Pedro, ou seja, terceiro após São Pedro na cátedra do Papa, o quarto Papa, presidiu a Igreja Romana e escreveu uma insigne carta aos Coríntios para fortalecer entre eles a paz e a concórdia. Neste dia comemora-se o sepultamento de seu corpo em Roma. Século I. Já um ponto importante. Escreveu uma insigne carta aos Coríntios. Não é a carta de São Paulo aos Coríntios, porque obviamente essa é de São Paulo. Mas São Clemente tem uma carta ao povo de Corinto. São Clemente é o quarto Papa. Nós temos São Pedro, São Lino, São Cleto, São Clemente. Ele é citado, inclusive, no Novo Testamento. E São Clemente é um dos primeiros papas, talvez o primeiro papa, que deixou registros suficientes para que a gente afirme questões sobre a, a existência do Papa desde os primórdios da comunidade católica. Esse primus entre pares, o primeiro entre os pares, ou seja, ele já é um Papa a quem os demais bispos obedecem, respeitam e consultam para suas divergências, para suas necessidades, pedem ajuda. Nas cartas de São Clemente, primeiro, nós temos muito isso. E São Clemente foi talvez o primeiro, provavelmente o primeiro Papa que começou a organizar a igreja de algum modo. Vejam, ainda no século I nós temos já isso acontecendo, né? São Clemente, ele começou a organizar a liturgia, começou a organizar a hierarquia. Então, a, a, aquilo que nós conhecemos do método da igreja, de como a igreja se subdivide, da própria subsidiariedade, de como a igreja organiza a liturgia, tudo isso começa a nascer ali também com São Clemente. Óbvio que isso já vem de Jesus, mas São Clemente é o primeiro papa, inclusive porque os papas anteriores também foram perseguidos e talvez não tivessem tido nem tempo para isso. Assim, existiam outras urgências. São Clemente I é o primeiro papa que senta e dá uma organizada na casa. Tipo, ó, isso aqui, essa prática a gente está fazendo, vamos registrar ela, vamos explicar ela. Isso aqui está sendo feito aqui, não pode ser feito, mas isso aqui que está sendo feito ali faz sentido. Ele começa, de alguma forma, a organizar essas coisas que surgem dos apóstolos e outras que não surgem, então elas precisam
ser tiradas de lado, quer dizer, ele já vê a necessidade de limitar as coisas para mostrar: "Ó, isso aqui é o que tem sido feito desde a era apostólica", da qual ele faz parte ainda, né, ainda que não seja um apóstolo propriamente, mas, ele conviveu com os apóstolos. São Clemente é o primeiro que faz isso. Por isso, para mim, é um santo muito do qual eu sou devoto e gosto da história e estudar ele, porque é um aspecto que eu gosto muito da igreja e que eu acredito que a gente perdeu muito, inclusive na vida pastoral, que é a organização, é tentar pensar como a igreja ela tem um método de pensamento que se aplica a tudo, né, tem princípios que se aplicam a toda a hierarquia, às ordens religiosas, às congregações, aos dicastérios lá em Roma, que antes também eram chamadas congregações, tudo na igreja se organiza segundo alguns pontos, algumas lógicas, e eu acho que a gente perdeu isso na vida pastoral e São Clemente, para mim, traz muito isso. Então, é um santo, que eu gosto muito, e do qual eu sou realmente devoto. E é um santo que é celebrado desde sempre, né, bom, os primeiros papas da igreja. Foi martirizado, o martírio dele se deu justamente, eh, por isso eu tenho falei ontem, eu acho, essa tatuagem de âncora, a cruz ancorada é um símbolo dos cristãos desde São Clemente, porque São Clemente foi lançado ao mar. A tradição nos diz que com uma âncora, mas também é possível que ele tenha sido, como a grande maioria dos martirizados por esse método naquele tempo, com pedras lançado ao mar, para morrer no mar mesmo, afogado. Mas a cruz ancorada, ela nos traz muito essa questão da âncora em Deus, né, do esteio, de estar firme no meio das tempestades, e é uma cruz que remete ao martírio de São Clemente. Então, um grande santo da igreja, hoje, e realmente vou mudar aqui para vocês o estava procurando o tablet, porque eu achei que ia fazer no tablet, mas não, hoje eu tô direto no computador. Para esse novo método que eu quero mostrar para vocês, que é com o mapa. Martirizado em Roma, tá? Vejam, o quarto papa em Roma. Há quem diga que, porque São Pedro não foi bispo de Roma, não ficou em Roma, não. Bom, todos os sucessores dele foram martirizados ali, né? Então, Roma aqui eu acho, não sei se para vocês vai fazer sentido, tá? Mas para mim é muito interessante ver isso no mapa, porque a gente consegue. É... Eita, eu buguei o negócio. Volta para cá. Porque a gente consegue entender os caminhos. Ó, vejam, a gente estava. A era apostólica ela começa aqui no Oriente Médio, né? Ó, essa região aqui. Acho que tem que botar mais no centro. Essa região aqui. Mas, de algum modo, ela termina aqui já, né? São Pedro morre aqui, São Paulo morre aqui, e os sucessores de São Pedro morrem aqui. Então, o centro da igreja foi transferido e vou afastar um pouco para vocês verem. Nos primeiros séculos, eu já venho falando isso desde os primeiros episódios dessa série. Nos primeiros séculos, a, a grande a grande efervescência da igreja, eu não sei se dá para usar essa palavra, mas o que eu quero dizer é que as coisas da igreja em geral aconteciam aqui e aqui. Aqui porque é a comunidade original onde Jesus viveu e converteu as pessoas, e aqui porque foi onde a igreja de fato se centralizou, e aí para o resto da história ela vai acontecer aqui. Justamente nesse movimento de evangelização, óbvio que a gente vai ter a igreja, por exemplo, em Alexandria, aqui o Egito, vai ser uma igreja que nos primeiros séculos nós temos muitos santos, muitos mártires. Tivemos apóstolos que fizeram outros caminhos, que vieram para a Índia, que foram para o norte aqui. Essa região aqui, ó, a gente falou de um santo bispo da Croácia, do que hoje é a Croácia, né? Essa região aqui, que é a região que era conhecida como a Dalmácia, ela também foi uma região logo do início, né? A gente tem santos dos primeiros séculos aqui. Me perdoem que eu estou olhando para lá porque o mapa tá lá. Quando eu troquei ele para a tela de cá foi que deu o bug, então eu vou seguir aqui pela segurança aqui para vocês. Mas então, de São Clemente
nós vamos para São Columbano. E aí a gente dá um salto, depois eu vou mostrar pra vocês no mapa, mas a gente dá um salto de geografia e um salto de séculos também para São Columbano em 615. Abade natural da Irlanda que por Cristo se fez peregrino para evangelizar os povos das Galhas. Fundou, além de outros, o mosteiro de Luxeuil, que ele próprio dirigiu com estrita observância de regra. Obrigado a exilar-se, atravessou os Alpes e erigiu o cenóbio de Bobbio, na Ligúria, onde hoje é Emília-Romana, célebre pela disciplina, onde adormeceu em paz, cheio de méritos, em benefício da igreja. Seu corpo recebeu sepultura nesse dia. Ou seja, hoje não é o dia da morte de São Columbano, talvez a gente não saiba isso, mas a festa dele se dá no dia da sua sepultura. É, sua morte em 615. E ele é uma figura central da missão irlandesa na Europa. Né? Vejam que 615 nós temos, então, queda do Império Romano no final do século V, vários povos pagãos ou arianos invadindo nem necessariamente a palavra, eu não quero, a questão aqui não é a violência ou a não violência, né? Porque alguns povos não necessariamente entraram violentamente depois de Roma ter caído, mas a própria cultura sendo inserida ali era um perigo para o tecido social, ou seja, para a unidade da sociedade, especialmente os arianos, e para a própria fé católica, né? E é um santo muito importante justamente porque é um grande missionário. E vejam que a gente teve o movimento anterior, que foi do catolicismo chegando até a ilha, né? Chegando até a Grã-Bretanha, chegando até a Irlanda. E aí, por outro lado, nós temos o retorno, né? Por exemplo, São Patrício foi para evangelizar a Irlanda um século e meio antes, é isso? Acho. Um século e meio antes. E aí nós temos São Columbano voltando. As Galhas, vou mostrar para vocês no mapa. É, na verdade, deixa eu ver se eu consigo um mapa antigo. Bom, vou mostrar nesse mapa mesmo aqui para vocês. As Galhas, elas são basicamente o que hoje nós temos uma parte da Espanha, toda a França, uma parte acho que da Bélgica. Espera aí que eu tenho que trocar aqui para os mapas. E aqui, todo mundo vendo o mapa. Basicamente, nós temos, né, as Galhas, a Galha Aquitânia, a Galha Melenuda, a Galha Bélgica, a Cisalpina, tem a ver com as regiões ali, basicamente, o que a gente tem aqui são é, uma galha grande aqui, que seria a França, aqui uma galha mais ou menos nessa região aqui, uma galha nessa região aqui, uma galha nessa região aqui, uma galha... Ou seja, São Columba, ou São Columbano, veio da Irlanda, daqui, para cá. Né? Nós tivemos um movimento então de São Patrício vindo do continente para cá 150 anos antes, mais ou menos, evangelizando esses povos, e daqui ele vem evangelizar de volta aqui, porque aqui tinha caído em 400, São Patrício acho que faleceu, acho que em 461, talvez, 460, antes da queda do Império. Obviamente o Império já estava caindo, o Império não cai de baque, né? Ele vem caindo, ele vem perdendo territórios para os godos, visigodos, alamanos, etc. Mas naquele período ele sai da Europa, né, do continente, num período em que isso aqui era Império Romano, mais católico, para cá. E aí o Império Romano cai cento e poucos anos depois, cai e cento e poucos anos depois. O pessoal daqui, que se manteve firme, tem que voltar para evangelizar aqui, que é o que São Columbano faz. Né? E evangeliza novamente esses territórios, né? Atravessou os Alpes, veio até aqui, a Itália, que era a Gália
a Galha Cisalpina. Abri um navegador nada a ver aqui para atrapalhar a minha imagem. Me perdoem aí, eu tô aprendendo a lidar com as coisas aqui, tô trazendo ferramentas novas para vocês e às vezes o negócio dá ruim, mas tá dando bom. Temos 15 minutos só de dois santos, são grandes santos, só para encerrar aqui São Columbano, então veio mais ou menos até aqui, ó, aqui nós temos os Alpes, no norte da Itália, então ele veio até por aqui, ó, evangelizando todo esse trecho. E aí eu separei, como eu sabia que era de São Columbano, eu separei um livro. Eu normalmente não trago livros aqui, especialmente desse tipo. Esse é um livro que eu li na adolescência, mas que me trouxe muito desse amor pela história hoje, assim, de aprender. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar, botar na câmera principal aqui. Ele se chama Angus, o Primeiro Guerreiro. É um livro do Orlando Paes Filho, é um autor brasileiro. Acho que ele é de São Paulo. Acho que ele é bem low profile, eu já procurei coisas sobre ele, porque era pra ser uma série, eu acho que a série não foi terminada. Eu tenho alguns outros livros aqui, mais dois, eu acho. Mas esse livro aqui, ele é basicamente a história de um descendente de nórdico com ângulos ou com saxões, né? Já não com o povo do continente, mas com o povo da Grã-Bretanha, né? Das invasões nórdicas na Grã-Bretanha, que se torna católico e que, enfim, tem parte ali em toda a defesa da Grã-Bretanha perante os nórdicos. Mas o que eu trouxe para que é interessante, as referências históricas dele são muito boas e tem muito a ver com a Igreja Católica, mas no início ele fala de São Columba, aqui ele fala que é o mesmo São Columbano, e nós temos inclusive, isso é a parte, a introdução do livro, né? O prólogo. Nós temos aqui imagens, visão de São Columbano, o flagelo de Deus, visão de São Columbo, a morte do Filho do Homem, crucificação de Nosso Senhor Jesus. Temos pinturas aqui bem interessantes. E ele é citado como um grande santo aqui, de alguma forma um profeta que é, choca ou é visto como alguém com muito poder pelos magos, pelos druidas da época. Quer dizer que certamente era um santo que realizava em nome de Deus muitos milagres. Mas voltemos ao nosso martirológio romano. Eu vou ficar com o mapa aberto para vocês, porque aí a gente vai passando os outros santos mais rapidamente e eu vou trazendo para vocês eles aqui no mapa, tá? Para a gente ver até essa, né, essa transição de um lugar para outro. No terceiro elogio, bom, esses dois primeiros elogios, eles foram, eles não são numerados, eles são destaques, então São Columbano e São Clemente I são ambos destaques, nós não temos, de algum modo, um primeiro. Passando eles, voltamos à lista ordinária. O número 3, em Roma, mais uma santa das que eu falei, Santa Felicidade. Vou pesquisar aqui agora com vocês, mas eu acho que não é a mesma Santa Perpétua, a Santa Irmã de Santa Perpétua, que aparecem juntas, 23 de novembro, porque justamente, se eu não me engano, elas aparecem juntas no martirológio. Mas, na Via Salária Nova, um cemitério de Máximo, quer dizer, esses cemitérios em geral, vamos ver se aqui aparece, eu acho que não vai aparecer as vias. Vamos ver, será que vai? Via Aurélia, ó, temos aqui Via Ápia Nova, essa aqui é a Via Salária Nova. Eu acho que não vai ser difícil a gente achar assim. Via Salária, bom, provavelmente é por volta, em torno disso aqui, ó. Ou seja, nós temos Roma aqui e são as estradas que saíam para o mundo. Vejam que Roma é realmente o centro, assim, as estradas todas, todos os caminhos levam a Roma, né? Data incerta, é uma dessas santas do primeiro século, assim como eu falei ontem de Santa Cecília, falei de Santa Inês, falei de Santa Bibiana e Santa Marcela de Roma.
Temos muitas santas, a gente vai se deparar com muitas delas aqui. No quarto, nós passamos para Etrúria, na Toscana. Etrúria, que é o local de onde vem o povo que precedeu os romanos na Itália, inclusive. Santa Mostiola, mártir também, mesmo período, tá? E mesma lógica, ainda que ela não seja romana, é, ela pega o mesmo padrão social, né? De mulheres que se convertiam, etc. No quinto, nós temos já, vamos para a Turquia. Vejam que o eixo de todos os primeiros elogios, de praticamente todos os dias, permanece: Roma, Oriente Médio, Turquia, Roma, Oriente Médio. A Turquia, pouco mais acima já, mas aqui nós temos o centro, Istambul, hoje Istambul, né? Constantinopla, antes Bizâncio, é o centro do Império Bizantino ou Romano do Ocidente, do Oriente. Então, esse eixo aqui, e também por isso essa região aqui, ó, a gente vai ver ela muito logo passando os primeiros séculos, porque ela é o meio do caminho por terra entre Roma e, e o Oriente Médio, e Roma e Constantinopla, né? Mas então nós temos aqui na Turquia, que é isso aqui, hoje Turquia, São Cisínio, bispo e mártir, que segundo a tradição, depois de muitos tormentos, morreu ao fio da espada na perseguição de Diocleciano, imperador romano, no século IV. São Cisínio. Vejam que os bispos, nós temos muitos bispos mártires nesse período também. Justamente porque eles eram o rosto, onde está o bispo está a igreja, né? Então, de algum modo, os perseguidores entendiam que se o bispo fosse morto, a igreja se dissipava. E de certa forma está certo, mas ela não se dissipa como se ela deixa de existir, ela simplesmente elege outro bispo. Quer dizer, a igreja ela segue existindo justamente porque o sangue daquele bispo alimenta que ela exista, né? É muito curioso isso. A lógica deles talvez fosse certa, mas ela não vale para as coisas de Deus, né? Só um ponto sobre Santa Felicidade que eu esqueci de comentar. Voltamos lá em cima. É, que ela a tradição nos apresenta ela como mãe de sete mártires, né? Que não são comemorados hoje, mas curioso, mãe de sete e sete convertidos que se fizeram mártir. Bom, voltemos, a gente estava em São Cisínio. É um santo do qual a gente não tem muita informação ainda, assim, hoje, mas realmente o que se sabe é que ele converteu muitos pagãos e provavelmente por isso se tornou um alvo mais interessante, digamos, pelo Império. Aí nós temos um segundo São Clemente hoje, que não é o São Clemente I ou São Clemente de Roma, que não é Papa, não foi Papa, mas na Gália, vejam, na Gália no século IV, ou seja, vejam, voltamos, ó, a gente, o Jesus nasce aqui, o Evangelho, o Novo Testamento nasce aqui, os apóstolos vão levando por esse caminho, chegam a Roma e a igreja segue para o Ocidente, chega nas Gálias, né? Aqui especificamente São Clemente na Gália Bélgica, que é o norte aqui, não é exatamente na Bélgica necessariamente. Esse aqui, inclusive, é território francês. É nesse norte aqui, provavelmente, tá? E daqui eles vão seguir com São Patrício para cá, depois volta. Quer dizer, a gente consegue de algum modo entender a história da igreja também pelos movimentos geográficos que eles vão acontecendo, né? É considerado o primeiro bispo de Metz. Não sei se essa cidade ainda existe, vamos. Ela provavelmente é por aqui. Aqui, ó, Metz. Exatamente aqui nós. Provavelmente no G Católico nós devemos ter uma linhagem bem boa de bispos. Vamos ver se aparece isso pra gente aqui. No dia 23. O bispo São Clemente, primeiro bispo de Metz, aparece aqui. Olha, nós temos uma boa linhagem. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mudar para
só para vocês verem. Ó, nós temos aqui Santo Bispo Clemente de Médici, 280 a 300. Eu acho curioso que o G Católico ele crava datas, provavelmente essas datas elas têm uma linha, seguem uma linha historiográfica, que a igreja preferiu não cravar, provavelmente porque a gente não tem relatos tão firmes sobre isso. Mas não tem problema nenhum também, né? Que a gente acredite em alguma data específica. Ó, vejam aqui, ele tá como século IV. Apenas cerca do século IV, inclusive. E aqui nós temos 280 a 300. E aí tem a linhagem dele. Inclusive nós temos arcebispos. Aparentemente voltou a ser de algum modo, ó. Ou ele tava. Inclusive, olha, temos cardeais. Quer dizer, pseudo-cardeal. Muitos cardeais de lá ao longo. Hoje, o arcebispo Philippe Ballot. Eu gosto muito desse aspecto do G católico. Quando a gente pega bispos, a gente consegue ver todas as toda a sequência. Mas então voltemos aqui. Se eu estiver me estendendo muito nesses comentários, pessoal, se vocês quiserem ver isso de forma mais dinâmica, me falem nos comentários, porque a gente vai adaptando aqui. O negócio é. Vocês viram que quem acompanhou do primeiro episódio lá, na sexta-feira, viu que foi um formato. O segundo eu já tive algumas alterações. E no de hoje eu já trouxe o mapa, já tentei fazer um pouco mais dinâmico. Então, por favor, vão comentando. Passamos para o sétimo elogio de hoje, Santa Lucrécia, mártir na Lusitânia. Ó, aqui nós temos já uma novidade, tá? Porque cerca do século IV, a Lusitânia é por aqui, né? Hoje é parte da Espanha, do norte da Espanha, do noroeste da Espanha, né? Então, já é muito mais longe do que esse eixo que a gente está falando aqui, ó, né? A gente tá, em geral, nesses séculos, a gente está trabalhando esse eixo aqui. Nós já tivemos um santo aqui e nós temos agora uma santa aqui, né? Bem, bem curioso. E Santa Lucrécia, conhecida como Santa Lucrécia de Mérida, que é o nome da cidade de onde ela vem, ela também morreu provavelmente na perseguição de Diocleciano. Foi uma perseguição fez muitos mártires. A gente não tem muitas informações dela. Em geral, se fala só sobre a fidelidade dela. Assim, foi fiel até o martírio. E provavelmente a data no calendário antigo, né, era dia 22, um dia antes. Hoje nós temos ela como dia 23, o que também já era tradição na Espanha. Então, provavelmente o calendário hoje nos traz, o calendário atual reforça essa identidade local, assim, dela. Então, no oitavo lugar, nós temos Santo Anfilóquio. Foi bispo de Icônio. Mais uma vez, voltamos para o eixo na Turquia. Cadê? Ó, Turquia. Foi companheiro de São Basílio e de São Gregório Nazianzo. Então, aquela efervescência daquele episcopado que participou de concílios, que ensinou muito os pais da igreja, a patrística. Hoje, Icônio é Cônia, né? Então, é uma diocese que ainda existe. E ele combateu o arianismo junto com seus colegas, digamos, o macedonianismo também. E ele participou daquele ambiente teológico pós-concílio de Nicéia. Então, já é um santo que nós temos várias cartas, várias homilias. Realmente um santo. Um dos destaques aqui, hoje nós já temos dois santos destacados realmente pelo martirológio, mas se eu pudesse dar um destaque, temos aqui mais um. Na sequência dele, no
Nono elogio temos São Severino na Galha Lionense, né, que daí já é essa parte aqui, mais próxima a Paris. Aqui nós temos Lyon. Essa Galha inteira aqui, né, era tudo um território. Daqui para cima era a Galha belga. Foi bispo, perdão, bispo foi São Gregório, que é o próximo. São Severino, recluído numa cela, se consagrou à divina contemplação. Temos um monge no século VI, então, no princípio ainda do monasticismo ou monaquismo europeu, e até onde eu sei, não é ligado ainda à regra de São Bento naquele momento, que era nascente ainda, né? Enfim. Mas o próximo bispo, nós permanecemos mais ou menos na região, voltamos para o nosso eixo comum na Itália. São Gregório de Agrigento, na Sicília. Cadê Sicília? Ah, qui. Na Sicília. É, que nós temos acesso aos comentários dele, a Sagrada Escritura. Acho que não. Até vou dar uma pesquisada, eu acho que não temos muito mais sobre ele. O Martirológio nos indica o ano 603. Depois de 603, vou mostrar para vocês aqui, peraí. Porque isso é interessante. Para a gente falar sobre as legendas aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, no São Filóquio antes de 403 e em São Gregório de Agrigento depois de 603, ou seja, é bem provável que 603 seja o último registro que a gente tem dele, mas a gente não tem um registro da morte dele. Então a gente sabe que até 603 ele estava vivo porque escreveu algo ou porque alguém comentou algo sobre ele. Mas depois disso nós não sabemos. Então voltemos ao mapa. Vou dar uma aceleradinha porque a gente já tá com 30 minutos. Acho que a minha ideia é tentar manter estourando nos 30 minutos. Hoje tem vários santos, nós temos 16. Vou passar muito rapidamente eles aqui para não ah, onerar vocês aí. Mas no que era conhecido como o Brabante da Austrásia, hoje é parte da Bélgica, Saint-Gaudens, vamos ver, na Bélgica, aqui a Bélgica. Nós temos São Trudão, né, o nome do lugar hoje se dá justamente por causa do santo que viveu lá, que foi um sacerdote que deu todos os bens à igreja de Metz, e edificou lá um mosteiro onde reuniu os discípulos. O mosteiro de Metz é bem famoso. Nós vemos aqui, ó, Metz, tá? Que é na França, mas vejam que tem Luxemburgo, a Bélgica aqui é tudo muito próximo, e de fato isso aqui não é muito. Realmente as coisas são muito próximas, às vezes eu não sei se. Aqui tem uma escala. Isso não aparece para vocês, eu acho, mas basicamente eu vou botar aqui para medir para vocês, tá? É, por exemplo, aqui, ó, de Metz a Verdun, nós temos 50 quilômetros, quer dizer, 50 quilômetros se faz aqui em uma cidade, né, cidade, região metropolitana. Então, aqui, provavelmente, de Metz até a Bélgica, nós temos possivelmente 70, 90 quilômetros no máximo, até a fronteira. Para vocês entenderem a proximidade, hoje a gente pensa, né? Óbvio, não tínhamos carro, etc. Mas 70 quilômetros não é nada absurdo pra gente. Às vezes a gente vê as viagens dos santos e as relações e fica pensando, cara, mas era muito longe. Não, na Europa muitas coisas são muito perto, né? Enfim, vou parar de falar um pouco pra gente passar todos os negócios. Tô falando demais nos de hoje. Então, São Trudão, falecido perto de 690, no que hoje é a Bélgica. No número 2 nós temos a Beata Margarida de Savoia, que está como de Saboia, na região do Piemonte, na Itália.
se consagrou a Deus no mosteiro das religiosas da Ordem dos Pregadores, por ela mesma fundada, ou seja, ela fundou o mosteiro dos dominicanos, a Ordem dos Pregadores e a Ordem de São Domingos. Em 1464 ela faleceu. Santa Cecília Yusosa, esse aqui, tá? Ela foi em Seul, na Coreia. Mártir que, sendo viúva em ódio à fé cristã, foi privada de seus bens, encarcerada e 12 vezes sujeita a interrogatórios. Finalmente exausta pelo suplício dos espancamentos, morreu quase octogenária em 1839. Nesses períodos aqui, ali, acho que desde do século XVIII até o início do século XX, nós vamos ter também no martirológio muitos santos no Oriente, muitos santos na Ásia, no Vietnã, na Coreia, no Japão, na China. Foi um período de muita perseguição da igreja lá e nós temos muitos mártires desse período. Então, só para vocês, vamos lá para Seul. Ó, aqui a gente já tá, aqui já é um mundo quase globalizado, pensando na fé católica ao menos, né? Não na globalização de hoje, mas nós temos aqui, Seul, tá? Então, já muito distante daquele eixo, já tem a ver com. A gente já não está falando de era apostólica, aqui de resultado necessariamente da viagem dos apóstolos diretamente, mas aqui já tem missionários como os jesuítas que fizeram isso, como os franciscanos, etc. No 14º elogio, nós temos o beato Miguel Agostinho Pró, em Guadalupe, no México. Ontem falamos sobre isso, né? 1927, um período bem turbulento no México, onde nós tivemos uma perseguição dos comunistas aos católicos. Então, volta e meia nós vamos encontrar aqui no martirológio esses santos e beatos. Assim como em 36, no 15º elogio, temos a beata Maria Felicidade Sendoja e Araquistã, virgem da Ordem da Visitação de Santa Maria e mártir que na grande perseguição religiosa, ao ver que suas irmãs tinham sido encarceradas, se entregou espontaneamente na mesma noite aos milicianos, na Espanha, em Madrid, tá? Que é no contexto da perseguição da Guerra Civil. E aí em Milão, em 51, nós temos já em outra questão, a beata Henriqueta Alfieri, que exerceu um apostolado de assistência aos encarcerados em Milão, aqui, tá? Esses, os destaques hoje, tá? Para São Clemente, obviamente, eu não teria como ser diferente São Clemente em Roma. Para São Clemente e São Columbano, mas entre os dois eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre São Clemente. E eu diria que vale muito a pena, tá? E agora? É, Santo Anfilóquio é interessante por conta do período patrístico, tá? Mas eu sugeriria, ainda que não sejam santos, que você se aprofundasse nas histórias dos últimos elogios ali, do Beato Miguel Agostinho Pró, que era sacerdote jesuíta no México, na Guerra dos Cristeiros. A Beata Maria Felicidade Sendoja e Araquistã, que era visitandina em Madrid, no contexto da Guerra Civil Espanhola, e a Beata Henriqueta Alfieri. Mas principalmente a Beata de Madrid e o Beato de Guadalupe, no México. São os que eu sugiro que vocês pesquisem, principalmente porque são santos e beatos que estão muito próximos da gente e num contexto muito perturbador. Espero que tenham gostado desse Todo Santo Dia de hoje. Comentem o que vocês acharam da utilização do mapa, se tem algum santo que vocês que chamam mais atenção. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e até o próximo Todo Santo Dia. Tchau!